Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês. Meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recomeço na identidade e no propósito. E é interessante que é um tema que se liga, né? Se a gente não tem identidade, a gente não tem propósito. Porque se eu não sei quem eu sou, né? Ou para onde eu vou, qualquer caminho ou qualquer coisa serve. E é interessante que a gente, mulher, a gente perde muito a nossa identidade, né? Com qualquer coisa. É interessante que se a gente entra no Instagram durante um dia, a gente já perde um pouquinho a nossa identidade, que a gente vê tanta coisa, a gente entra no Instagram e a gente sempre vê as pessoas melhores, né? Elas acordam mais cedo, elas correm 5 km, elas se alimentam bem, elas têm um emprego bom, elas são bem-sucedidas, elas têm talvez o corpo que a gente às vezes sonha e a gente acaba meio que se comparando e a gente entra numa crise existencial que a gente não sabe entender muito bem. Por que que a gente está nessa crise? Às vezes a gente está feliz, a gente está bem no nosso casamento, a gente está realizada com os nossos filhos, o nosso emprego, talvez. Mas mesmo assim a gente fica ali, se comparando e achando que a nossa vida não é tão boa quanto a daquelas outras mulheres. E a gente, mulher, a gente tem muito isso, né? Mas é interessante que quando a gente fixa muito bem a nossa identidade, a gente não se compara tão facilmente. E é interessante que algumas vezes a vida ela nos quebra. E todas as vezes que isso acontece, a gente perde um pouco da nossa identidade, porque a gente sofre por diversas questões, né? Às vezes a gente sofre financeiramente, às vezes a gente sofre com alguma doença na família. Às vezes a gente se quebra porque a gente queria muito uma coisa e não conseguiu. Eu estou aqui hoje falando para vocês porque Deus é bom e os recomeços que Ele nos dá diariamente com as suas misericórdias nos alcança e me alcançou. E é interessante que quando a gente se quebra em algum aspecto da nossa vida, como é difícil recomeçar. Às vezes a gente não consegue porque a gente mesmo desiste, a tristeza ali nos alcança de uma a certa forma, e às vezes porque a gente se perde, perde a nossa identidade, a gente não sabe mais quem nós somos e qual o motivo, qual o propósito de estarmos aqui nesse mundo. Mas é interessante porque em Deus, nós, ao estudarmos a palavra, a nossa identidade ela é diariamente reforçada. Não tem como a gente ler a palavra de Deus e a gente se perder na nossa identidade. Por mais que crises venham e vão, quando a gente lê a palavra, ela nos fortalece e nos coloca de novo no caminho que a gente deveria nos firmar. E eu queria perguntar para vocês, pergunta retórica, vocês podem pensar e eu responder no chat. Quantos aqui de vocês já se quebraram? Quantos aqui de vocês já tiveram um momento muito difícil na vida, que recomeçar era algo muito distante? Quantas vezes vocês pararam e disseram assim, o meu caso não tem mais solução. Eu estou perdida, não sei para onde vou. E agora, o que será de mim, né? E quando a gente para fazer essa pergunta, a gente pensa, eu estou perdida nessa visão de onde eu sou, de quem eu sou, de para onde eu vou. Às vezes a gente se compara muito, às vezes a nossa baixa autoestima espiritual nos cega, na verdade, e a gente fica com esse sentimento de inutilidade, de que eu não sirvo, eu não presto, nada do que eu faço dá certo. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus, ele usa histórias quebradas, de pessoas quebradas, para recomeçar. E os recomeços são sempre bonitos. Quando a gente entende a nossa identidade em Deus, a gente sempre vai achar o nosso propósito. E esses dias eu estava vendo uma psicóloga que eu sigo, cristã, e ela colocou algo que eu achei muito interessante. E eu já estava estudando para esse momento com vocês. E é algo que eu gostaria de compartilhar. E ela dizia assim: sem a traição dos irmãos de José, José não teria salvo o Egito. Sem a cegueira de Saulo, ele jamais teria enxergado a Cristo.
Sem o silêncio angustiante de Elias, ele não teria ouvido a voz de Deus. Sem a tempestade no barco, os discípulos, eles jamais teriam a convicção de quem era o Senhor que acalma os mares. Então, algumas vezes a vida ela nos quebra para nos fazer enxergar algo que a gente não está conseguindo. Eu não sei o momento que você está passando. Não conheço vocês de perto, mas Deus, ele conhece vocês desde o ventre. E se tem alguma coisa na sua vida que está quebrada, que está parada, que você olha e está chamando de fim, na verdade pode ser o começo do seu propósito, o recomeço do seu propósito, o recomeço da sua identidade em Cristo. Se vocês estão aqui hoje é porque eu tenho certeza que vocês são um milagre de Deus, porque a vida já é um milagre. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de alguém que teve a vida quebrada, que precisou recomeçar, mas que não tinha nenhuma identidade, não sabia para onde ir agora, o que é que eu faço. Que é uma história muito conhecida, que é a história de Ruth. Ruth, eu acho que todo mundo aqui já conhece a história dela, uma moabita, que passou por uma dor muito grande. E a história de Ruth é sobre um recomeço, primeiro na identidade, depois no propósito. A vida de Ruth foi marcada por perdas. E ela perdeu o seu sogro, depois ela perdeu o seu marido, perdeu o seu cunhado. E a gente sabe que antigamente a vida das viúvas era muito difíceis, porque elas não trabalhavam, então elas eram sustentadas pelos homens da casa. E Ruth viveu uma situação em que ela perdeu o seu sustento, mas não só isso, ela perdeu o amor da sua vida. E em contrapartida, ela tinha uma sogra que também tinha perdido não só o amor da sua vida, como seus filhos. E para quem é mãe, deve imaginar o quanto difícil deve ser perder os seus filhos. E naquele momento de dor, Ruth foi totalmente quebrada, juntamente com Noemi e também a outra que estavam juntos. Mas eu queria ler com vocês o verso que eu acho crucial nessa história, que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu queria que vocês fechassem os olhos para a gente orar antes de ler a palavra. Vamos orar. Querido Jesus, estamos aqui, ó Pai, comprometidas a acordar cedo para ouvir a Tua voz. E nesse momento eu te peço, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, que Ele nos ensine que os recomeços mais bonitos na nossa identidade é através da palavra de Deus, pois é ela que vai nos guiar durante o propósito da nossa vida. Que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos ensinar que recomeços são necessários para enxergarmos, muitas vezes, o Senhor ao nosso lado. Abençoa essas mulheres que aqui estão. Cuida da vida delas e dos recomeços que elas necessitam. Que elas possam sair daqui entendidas de que elas não estão sozinhas. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Ruth, capítulo 1, verso 16, diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, pousarei. O seu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, naquele momento de dor, ela foi quebrada. Ela perdeu o que ela tinha de mais precioso na vida. E naquele momento, ela escolheu recomeçar. E para o recomeço, ela precisava de uma identidade. E ela aceitou fazer parte do povo de Deus. Naquele momento de dor, ela foi quebrada, esmiuçada. Ela disse assim: Eu vou com você, não se preocupe. Ela guardou um pouquinho a dor dela no bolso para ajudar outra mulher a superar a dor dela e a recomeçar. E nesse recomeço ela decidiu que o povo de Noemi seria o dela e que o Deus de Noemi seria o dela.
porque ela era de outro povo, que não tinha Deus de Israel como Senhor. Mas ela decidiu, naquele momento, firmar a identidade dela em Deus. E naquele momento, elas foram recomeçar, sem saber do futuro. Simplesmente foram. Na visão delas, elas iriam voltar para a terra de Noemi, para ser sustentada por migalhas, migalhas que caíam no caminho. Mas Deus, ele é especialista em recomeços, principalmente quando você firma a sua identidade nele e diz assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus e eu quero te servir. E a gente sabe a virada de chave que houve na vida de Ruth. Ela foi resgatada, ela casou e ela é uma das poucas mulheres que está presente na genealogia de Cristo. Então, a gente não consegue imaginar os recomeços bonitos que Deus ele pode proporcionar na nossa identidade. Todas as vezes que você se perguntar quem você é, todas as vezes que você se comparar e se duvidar do seu próprio potencial e do seu propósito, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa vida? Lembre de Ruth e lembre de dizer o que ela disse: Senhor, o Senhor é o meu Deus. E eu vou, porque eu sei que os recomeços com Deus são possíveis. E os recomeços com Deus, eles vão além do que a gente imagina. Às vezes a gente até sabe para onde vai, mas não imagina o quanto a gente pode alcançar com o nosso propósito. E eu queria fazer uma dinâmicazinha com vocês, se vocês tiverem caneta e papel perto. Eu queria que você escrevesse qual foi a sua maior dor, qual foi o momento que você mais se quebrou e que você se perdeu, que você precisou de um recomeço. Qual foi o momento que você olhou assim para a sua vida e você disse assim: não dá, Deus, eu estou perdida, eu estou quebrada, minha vida está um caco e eu não sei como juntar, eu não sei para onde ir. E essa dor fez com que você duvidasse da sua identidade, de que você é a menina dos olhos de Deus, de que você tem um propósito nessa terra e que o seu propósito é fazer a vontade dele, não importa onde você esteja e com quem você esteja. Se você já conseguiu escrever, em poucas palavras, não precisa contar a história toda, né? Porque a gente tem umas histórias assim difíceis. Eu queria que você pulasse uma linha aí e escrevesse agora. Se você já conseguiu passar por esse processo difícil, que você foi quebrada, eu queria que você escrevesse embaixo. O que foi que você fez para sair dessa situação? O que foi que você fez? Você pediu ajuda a algum profissional? Você pediu ajuda à família? Você orou? Você teve uma luta ali com Deus? O que foi que você fez para sair dessa situação difícil que lhe quebrou em pedaços? Se você já escreveu, ou se está escrevendo aí, eu queria que você fizesse agora um outro exercício. Essas duas informações que vocês colocaram aí no papel. Eu queria que vocês riscassem a parte que você foi quebrada. Riscasse. Esquecesse. Apagasse. E que você focasse apenas no que você fez. Para conseguir recomeçar. Para conseguir saber quem você é. E eu queria que todas as vezes que você passasse por alguma situação difícil, você olhasse para trás e pensasse assim: eu já me quebrei, mas Deus, ele já me consertou. Ele já me curou de coisas que às vezes só eu sei. E eu queria que vocês entendessem que os milagres que Deus faz na nossa vida são recomeços. Recomeços na nossa identidade, para a gente saber quem a gente é. Eu sou filha amada de Deus. Eu vou florescer, eu vou recomeçar, porque eu tenho um propósito maior aqui nessa terra. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem. Amiga, se você conseguir compartilhar agora aquela do prato. Existe uma técnica no Japão
chamada de Kintsugi. Essa técnica, na verdade, Kintsugi, a palavra significa emenda de ouro. E essa técnica, que é tão usada no Japão, mostra que lá no Japão, quando alguma coisa é quebrada, principalmente vasos e peças em cerâmicas, antigamente eles jogaram fora, eles eram descartados, quebrou, não serve mais. Mas eles começaram a praticar essa técnica chamada de kintsugi. E essa técnica, na verdade, é emendar, é colar o que foi quebrado. Só que não é colar de todo jeito. Eles consertam com fios de ouro e eles colam aquela peça. E aquela peça, ela passa a se tornar ainda mais valiosa. E é interessante que essa técnica não apaga as marcas que ela foi quebrada. Como você consegue enxergar esse prato aí? A gente consegue ver exatamente cada pedaço que ele foi quebrado. Mas a gente consegue ver que eles reconstroem, que eles recomeçam com fios de ouro. E essa peça passa a ter um valor ainda maior do que se ela não tivesse quebrado. E é exatamente isso que Deus faz quando a gente é quebrado, quando a nossa vida é quebrada. Deus, ele cola cada pedacinho da nossa vida. E a partir daquele momento que a gente foi quebrada, Deus, ele nos cola, ele nos remenda, ele nos emenda, para que a gente possa recomeçar, sem esconder nossas cicatrizes, sem esconder nossas dores, porque o início da nossa dor é o recomeço do nosso propósito. E a nossa vida passa a ter um significado ainda maior e ainda mais especial, porque nós somos coladas por Deus. Catiele, pode passar outra imagem da mulher com fios de ouro. E aí tem outra imagem que eu queria trazer aqui para vocês pensarem. Quantas vezes, em quantos pedaços vocês já foram remendadas? Quantas vezes a vida chegou numa situação que você disse, não tem solução? Como é que eu vou recomeçar? Eu lembro que uma vez eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia com 10 anos, através do Clube de Desbravador. E na minha adolescência eu acabei me afastando. E eu lembro que tinha um grupo de jovens que nunca desistiu de mim. E eles sempre me visitavam. Eu tinha um pequeno grupo que, quando eu voltei para a igreja, né, Catério, resgatando, eu descobri que meu nome estava numa lista de oração pelas pessoas afastadas. E eu tenho certeza que essas orações me remendaram. E o meu recomeço foi possível, porque Deus tem planos na minha vida. E é interessante que eu recebi uma mensagem que eu nunca esqueço. Todas as vezes que eu vou em Boqueirão, que eu vejo o nível, eu abraço e agradeço a ela, porque eu sei que ela orou muito por mim. E eu lembro de uma mensagem que ela mandou, que ela disse assim, ninguém nunca foi tão longe ao ponto de não poder mais voltar. E às vezes a gente olha na nossa vida e a gente perde a nossa identidade, a gente não sabe quem nós somos. E às vezes a gente acha que a gente foi longe demais, ou que o problema é grande demais. Catiele, pode passar outra imagem. Mas, meninas, eu queria deixar um recado aqui de Deus para vocês. Deus, ele quando nos cola, não é com a técnica de kintsugi, porque ele não nos cola com fios de ouro. Deus, quando ele nos remenda, o nosso recomeço vem através da cruz. E esse recomeço, meninas, ele vem com o sangue de Jesus. Então, todas as vezes que vocês se perderem aí, sem saber quem são, ou para onde vão, ou qual o propósito que vocês têm na vida, eu queria que vocês lembrassem que Jesus, ele quer colar todos os seus pedaços, mas ele cola com sangue, o sangue de Jesus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar qual a nossa identidade, por que nós fomos criados, qual o nosso propósito nessa terra, para onde nós estamos indo. A Bíblia fala que nós somos povo de Deus, exclusivos, que Deus nos separou para viver o melhor dessa terra. E a gente só vai conseguir viver quando Deus for o centro. Que vocês possam entregar as dores de vocês nas mãos de Deus.
que ele vai colar vocês, cada pedacinho. E vocês não precisam esconder suas cicatrizes, não, porque depois que Jesus nos levanta, ele nos levanta ainda mais forte. E as nossas dores podem ser a cura de muita gente. Quantas mulheres sofrem? Quantas mulheres precisam de outras mulheres para recomeçar, para saber sua identidade, seu propósito? E eu quero aqui abrir um parênteses e parabenizar a Catiele por esse ministério tão bonito, que eu tenho certeza que tem tocado a vida de muitas mulheres que talvez estivessem perdidas, sozinhas, e através do projeto Florescer, elas se sentiram amadas, acolhidas, sentiram Deus pertinho. Então, todas as vezes que vocês pensarem que é difícil, lembre a minha identidade e o meu propósito. Eu vou achar quando eu entender que o Deus de Israel é o meu Deus, que o seu povo é o meu povo, e o meu propósito é fazer a vontade dele, para a honra e glória dele. E eu queria finalizar com um verso que Paulo fala, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é uma vida eterna com Deus. Que todas as vezes que vocês pensarem em desistir, lembre dos recomeços que a Bíblia apresenta. Lembre de Ruth, que foi quebrada, que não sabia para onde ir, nem o que fazer, mas ela escolheu fazer parte do povo de Deus. Ela escolheu fazer do Deus de Israel o seu Deus. E hoje, o seu nome está presente na genealogia de Cristo. As nossas decisões, elas vão mudar o rumo da nossa história. E a maior das nossas decisões, para recomeçar, precisa ser um recomeço com Cristo. Porque se a gente tem Ele, a gente tem tudo. Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam entender que vocês são um milagre. Nós vamos orar e depois a gente vai cantar uma música que fala que eu sou um milagre. Que vocês possam colocar isso na mente de vocês, para que vocês entendam qual a identidade de vocês. Tem uma parte do refrão dessa música que diz assim: usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Todas as vezes que vocês se perderem, entendam que vocês são um milagre. Mas vocês não são um milagre apenas para viver nessa terra como se nada tivesse acontecido. Vocês são um milagre para servir. Porque vocês são um milagre à imagem e semelhança de Deus. Que as pessoas, ao olharem para a vida de vocês, possam enxergar Jesus. Possam enxergar esperança, empatia, amor. Que vocês possam se apropriar disso. Eu sou um milagre. Eu sou a imagem de Deus. Eu quero servir a Ele de acordo com o meu propósito. E não compare o seu propósito com o de outras mulheres. Cada mulher tem o seu. Talvez o seu propósito seja amar a sua família. Talvez o seu propósito seja fazer a diferença no seu trabalho, onde existem tanta guerra, tanta competição por pódio, e você está ali apenas para ser um milagre e ser Deus visível na vida dos seus colegas. Que você possa refletir qual é o seu propósito e que você possa afirmar a sua identidade em Deus. Nós vamos orar e depois a gente vai cantar para vocês entenderem que vocês são um milagre, que nada é impossível quando você reconhece o Deus de Israel como Deus da sua vida. Ele vai fazer você recomeçar. Ele vai juntar todos os seus cacos para que você possa usar, talvez, a sua dor, um recomeço com propósito. Porque o seu recomeço pode ser o início do seu chamado, do seu propósito, começando na sua casa e depois onde quer que você esteja. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado, Pai, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigada pela esperança e recomeços diários que o Senhor nos proporciona. Que o Senhor possa colar todos os nossos pedaços
nos devolve, ó Pai, a nossa identidade em Ti e nos faz entender que nós somos um milagre e que esse milagre está aqui para Te servir, porque nós somos a Tua imagem. E o Senhor é um Deus grandioso, que ama, que perdoa, que cuida e que faz de tudo para salvar a nossa vida. Nos ajuda a sermos agentes teus, para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, de sermos bênção, de abençoar todas as famílias da terra através da nossa vida aqui. Que a nossa vida aqui não seja em vão. Nos ajuda a recomeçar em Ti e nos firma no nosso propósito de Te servir, de Te amar e de curar umas às outras. Cuida dessas mulheres que aqui estão, que acordaram cedinho para ouvir a Tua palavra e para clamar por alguns milagres, ó Pai. Tantas pessoas enfermas, que o Senhor possa dar a cura que elas tanto necessitam, mas que antes disso, o Senhor traga a cura espiritual para a vida delas, para que elas possam recomeçar e para que elas possam ser o Teu milagre de Te servir. Cuida de nós, das nossas famílias, cuida das nossas dores, ó Pai. O Senhor sabe que nesse mundo existe um inimigo que quer nos ferir, mas nos ajuda a criar um propósito para cada dor nossa e que esse propósito seja te servir para a salvação de mais pessoas. Nos chama de abençoado, fortalece a nossa fé e que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e nos transforme e nos fortaleça nos recomeços bonitos que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, com a certeza de que o melhor o Senhor fará na vida de cada uma de nós. Amém.